Obrigado ao louvor, que são bênção demais. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite a todos. Aleluia. Eu acho que vocês não me ouviram, mas vou cantar de novo. Boa noite a todos. Glória a Deus. A graça e a paz é uma honra para mim, né? Pregar aqui no Verbo Ananindeua. Pastor Tomás e a Fabiana, esse casal precioso de Deus, também uma grande responsabilidade, né? O pastor Tomás pediu para que a gente pudesse falar um pouco de uma matéria do Rema, né? Já que o ano que vem você não tem Rema aqui. Então isso é uma coisa muito boa, né? E o ano que vem, né, 2026, eu vou fazer 20 anos e sou professor da escola. Então já tenho uma jornada já como professor e quando eu comecei a dar aula, muitas matérias, né, ao longo dos anos a gente teve contato com elas. E são matérias que de fato vão te edificar, vão te fortalecer, vão te trazer um fundamento para todas as áreas da tua vida. E uma matéria que eu gosto muito do pastor Tomás, eu às vezes não sei se eu falo o nome dele correto, Tomás, é Tomás também. Esse pessoal que tem esses nomes difíceis, assim, a gente fica mais, né, com cautela. Mas ele pediu para dar uma matéria que temos no Rema, que é submissão e autoridade. Essa matéria é fantástica, então. Ao longo dos anos, ela me salvou de diversas situações. E à luz da palavra é que nós devemos tratar. O Rema sempre vai tratar todos os assuntos à luz da palavra. Amém? Olha o que você vai dar na Igreja Verbo da Vida. O Rema ainda, geralmente, nas nossas igrejas, não cresceram o suficiente para ter o seu próprio templo, o seu próprio lugar. Eles funcionam dentro das igrejas Verbo da Vida. Mas o fato deles funcionarem dentro da Igreja Verbo da Vida, eles não estabelecem a doutrina do Verbo da Vida. O Rema traz a visão da palavra de Deus. Por isso que é uma escola interdenominacional. E o que eu vou falar aqui sobre submissão e autoridade não é o que eu acho, tá? Pelo que eu acho, é melhor você ficar com o seu time e eu fico com o meu, tá tudo certo. Uns gostam de açaí, outros não gostam. E aí, por aí, eu particularmente amo açaí, com charque principalmente. Esses dias eu fui aqui na estação das docas, né, que chama, fui comer açaí com charque lá, né? Você não sabe porque eu não sou muito blogueiro, né? Eu sou muito rede social. Então a minha vida é bem particular, minha mesmo. Mas eu não sou contra, tá? Em nome de Jesus, eu não estou criticando isso não. Mas eu não postei nas redes sociais, mas estava lá. Mandei até foto para minha filha, que eu estava comendo um açaí com charque lá. Maravilhoso, uma delícia. Se você nunca provou, você está perdendo um prato delicioso, maravilhoso. E aí, você tem o direito de gostar de açaí com charque, de açaí com camarão, nem querer comer açaí, misericórdia, nem quero ver isso na minha vida. Você tem esse direito. Mas quanto à palavra de Deus, nós não temos. Quanto à palavra de Deus, eu não posso dizer, eu acho que é assim, eu acho que é. Não. A palavra de Deus é a verdade absoluta nas áreas que eu e você vamos ser expostos, né? Então, o Rema traz essa realidade. E aí, quando nós entramos nesse assunto de submissão e autoridade, a gente percebe o grande erro da humanidade. É a primeira insubordinação que a gente encontra nas Escrituras, é lá no livro de Gênesis, quando o homem desobedece à palavra de Deus. Há uma simples instrução para ele. Quem conhece essa historinha que está lá em Gênesis, capítulo 1, 2 e 3? Você vai ver que lá Deus diz ao homem que não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, que no dia que ele comesse ele morreria. E o homem só tinha essa instrução. O homem não tinha os 10 mandamentos, não tinha os 437 aspectos da lei para ele seguir, 600, né? 637 aspectos da lei para ele seguir. Ele não tinha nada disso, ele não tinha doutrina para uma igreja, nada. Ele só tinha que não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele desobedece. E aquele é o primeiro caso bíblico de insubordinação. Mas na frente a gente vê que o céu viveu o caso de insubordinação. Né? Lúcifer com seus seguidores caíram do céu por desobedecerem a palavra de Deus. Desobedecerem o comando do Criador. E olha o que Jesus fala lá no livro de Lucas, capítulo 6. Vamos abrir lá, Lucas, capítulo 6. Eu quero fundamentar você na palavra,
Para caso você ache, quem está falando da cabeça dele. Não, não é da minha cabeça, não. É da palavra de Deus. Jesus fala aqui, o texto da minha Bíblia, em Lucas capítulo 6, verso 46, tá? Os dois fundamentos. Quem já ouviu falar dessa parábola que Jesus propõe dos dois fundamentos? Ele diz assim, por quê? Verso 46 do capítulo 6 de Lucas. Lucas, capítulo 6, verso 46. Eu sei que você sabe disso, mas só para instruir o novo que está chegando. Capítulo é o número maior e versículos são os números menores que vêm depois, amém? Então, você abrir a Bíblia do Novo Testamento, você vai passar Mateus, Marcos, aí você vai chegar em Lucas. Lucas, no capítulo 6, verso 46, assim. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Olha o que Jesus fala de um princípio sobre submissão e autoridade. Não diga que Jesus é seu Senhor se você não obedece a palavra dele. Então esse é o primeiro princípio de submissão e autoridade para mim. É eu entender o que a palavra de Deus diz sobre as coisas. Quando eu encontro o que a palavra de Deus diz sobre cada área, eu ando cauteloso em cima da palavra. Porque Jesus diz, vocês vêm a mim dizendo que eu sou o Senhor de vocês, mas vocês não fazem o que eu mando. Então eu não sou Senhor de vocês. E aí ele dá um princípio, diz que aquele que ouve a palavra e pratica é semelhante a um homem que vai construir algo e ele cava uma vala bem funda até chegar na rocha e a partir da rocha ele constrói aquilo que ele quer. O outro homem que não pratica o que ouve é um homem que construiu sobre uma areia. Ele não cavou um firme fundamento, um alicerce profundo. E aí o que é que acontece? Uma vez o pregador falou isso, eu achei maravilhoso. Todos os dois receberam recursos para a construção. Todos os dois concluíram sua construção. A questão toda não foi a construção. A questão foi as pressões. Foi as pressões que determinaram o nível de cada um de obediência à palavra. Quando a pressão veio sobre o que acavou um profundo alicerce e construiu sobre a rocha, não abalou a vida daquele homem. Os rios bateram contra a casa dele, os ventos foram fortes, mas não teve dano. Mas aquele que construiu sobre a areia, quando vieram as pressões, grande foi a sua ruína. Então a questão da submissão e autoridade não é obedecer uma pessoa ou obedecer simplesmente. É o princípio que envolve a minha vida fundamentada. Porque pressões todos nós vamos ter. O próprio Jesus que te chamou, que me chamou, o próprio Jesus a qual nós aceitamos, ele não nos enganou. Ele disse, no mundo você não tem aflições, mas tem bom ânimo. O princípio não é a função, o princípio é bom ânimo. Mas ele falou de pressão. Imagina a pressão quando você não está fundamentado na palavra. A tendência é sucumbir, a tendência é falir. E aí Jesus traz esse princípio. Por que eu quero trazer esse princípio para você da submissão à palavra? Porque nós estamos vivendo em um mundo, literalmente, que o anticristo já podia vir e estava tudo certo. O anticristo já podia vir e já estava tudo bem. Por quê? Porque a gente vê, de uma forma geral, as últimas eleições. Você dificilmente, acho que não tem em uma igreja Verbo da Vida, mas se tiver, eu quero pedir perdão a você antecipado. Mas não é característica das igrejas Verbo da Vida, nem tampouco da escola mesma, politizar, falar de coisas políticas. A gente não vem aqui, eu particularmente, eu falo principalmente por mim, eu não sou político, irmãos, eu sou pregador da palavra de Deus. Deus não me chamou para ser político, me chamou para ser pregador, amém? E esses anos que eu estou no pastoreio, eu nunca dei oportunidade a político na minha igreja. Eles vêm e vão, e quiser vir, pode vir, é bem-vindo. Se quiser ir também, é bem-vindo. Fique à vontade, eu não tenho problema com isso. A questão toda é que eu fico com a palavra. A palavra é o meu fundamento. Mas a gente está vivendo um momento onde nós, cristãos, eu não vou falar pelo mundo, tá? Aqui você está na aula de Rema, eu tenho que falar para você como um cristão. Porque um dos critérios para você estar no Rema é ter Cristo. Eu quero fazer assim, mas é cristão? Não sou, então não pode. Vá se converter, você vem fazer o Rema.
Esse é o critério do rema, é você ser cristão. Então, o professor de rema, ele não vai lidar com dois públicos, um crente e um não crente. A gente não vai fazer apelo dentro do rema para as pessoas aceitarem Jesus. Elas já estão com Jesus. Então, ele não está, o rema não é um assunto para um ímpio, é para o cristão. Então, o que eu vou te falar hoje não é para ímpio, é para mim e para você. Vamos para algumas cartas importantes. Vamos lá para Romanos. Romanos, capítulo 13. Olha o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 13. Verso 1. Romanos 13, 1. Diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Isso gera um conflito porque a gente vê tanta bagunça dentro das autoridades governamentais e a gente diz, será que foi Deus que colocou eles lá? Não. Não foi Deus que colocou eles lá, foi o nosso voto. Esse é o primeiro ponto que você tem que entender. Mas o posto de autoridade que ele exerce temporariamente por nosso voto, esse posto é de Deus. Esse posto de autoridade, quem estabeleceu foi Deus. Então, a minha honra especificamente é com o entendimento que eu tenho que honrar aquele posto de autoridade. Um amém bem fraco. Porque se você não entender isso aqui, você vai achar que a atual governança de uma nação, ela é fruto unicamente de Deus. Deus que colocou aquelas pessoas lá. E não é. Não é. Elas estão lá por diversas situações. No nosso país, especificamente, por eleição. Minha e sua culpa. A atual governança do nosso país é minha e sua culpa. Eu não vamos entrar em também porque você voltou que deixou de voltar. Eu só estou dizendo que é minha e sua culpa porque nós somos as ondas. Mas nós não fomos a pessoa que estabeleceu aquele posto especificamente. Aquele posto que ele exerceu, vamos ser o posto máximo da nossa nação, a presidência. Sucessivamente, os senadores, governadores, os deputados estaduais, federais, e quando vai baixando essa escala, os prefeitos, os vereadores, até presidente de bairro. Todo esse posto de autoridade, ele foi constituído por uma pessoa. E Paulo diz que esse posto de autoridade foi Deus quem estabeleceu. Por isso, o meu primeiro entendimento, que o posto é de Deus. Verso 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade, ou ao posto de autoridade, resiste à ordenação de Deus e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Mantém tua Bíblia aí e vai lá para 1 Timóteo capítulo 2. Mantém tua Bíblia aí, tá? Vamos lá para 1 Timóteo capítulo 2. Olha o conselho de Paulo para Timóteo. Paulo era um homem que entendia muito bem esse princípio de submissão e autoridade. Ele diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante do nosso Deus e Salvador. Voltando para cá, o texto, versículo 2 de Romanos 13, ele diz que quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Então, vou continuar, tá? Eu sei que a sua cabeça já está aí pensando onde isso aqui vai chegar. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem. E sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministra de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Então, o posto de autoridade, ele está lá como uma função.
colocar ordem nas coisas. Então a ideia minha como cristão é entender esse posto de autoridade e começar a respeitar esse posto de autoridade. Então nós, como cristãos, não podemos entrar em falácias e em nenhum tipo de depreciação junto às autoridades da nossa nação. Eu sei que é duro ouvir isso. E eu sei que alguns não concordam, mas graças a Deus que não foi eu que criei esse relatório. Esse relatório vem daquele que quer o teu bem, que é daquele que você vive uma vida tranquila e sossegada. Amém. A escolha é sua. Mas caso você ainda esteja com dúvida do que Paulo está falando, vamos para um outro homem de Deus. Vai lá para Judas. Vai lá para o finalzinho lá em Judas. Penúltima carta da Bíblia, se você não é muito bom de Bíblia como eu não era no início da minha fé cristã. Eu não nasci com embaixo um download da Bíblia na minha cabeça, não. Eu fui estudando aos poucos e fui adquirindo conhecimento, amém? Então, os meus primeiros cultos, os primeiros meses de culto, eu não sabia nem abrir a Bíblia, irmãos. Se fosse Gênesis, eu achava. Se fosse Apocalipse, melhor ainda. Mas se fosse Naum, nem ia, meu irmão, já era, amém? Então, mas isso não ficou assim para sempre, amém? Então você também não precisa ficar de Bíblia a vida inteira. Você achou Judas? Só tem um capítulo, olha que coisa boa. Ele vai falando do versículo 5 em diante da depravação e do juízo que houve sobre Sodoma e Gomorra. Foram cidades pervertidas que não respeitaram a autoridade de Deus, não respeitaram o princípio da palavra de Deus. E o princípio da palavra de Deus aqui ainda não acabou, tá? Sobre submissão à autoridade. Tudo é baseado na palavra. Esse princípio ainda não acabou. Então, Sodoma e Gomorra, eles não respeitaram o princípio da palavra de Deus quando determinou o homem e mulher, quando determinou tudo. Era uma perversão só. Aí ele diz, no verso 8 do capítulo 1, ora, a estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, mas também rejeitam governos, difamam autoridades superiores. Biblicamente é carnal rejeitar governos e difamar autoridades superiores. Não foi eu que falei. Está na tua Bíblia. Se você tem uma Bíblia, em nome de Jesus, eu espero que você tenha. E essa aula não é para você, é uma aula de rema, tá? Você tem que aprender isso. Você tem que viver uma vida em paz. Você tem que prosperar no meio do caos. Você tem que se sobressair quando tá as pessoas caindo. Você tem que ficar de pé. E você não vai ficar de pé na sua própria força ou quando o governo é beneficiável. Não, você tem que entender que a palavra de Deus é quem nos sustenta. É ela quem nos apoia. É ela quem nos fortalece. Então eu não vou contra ela. Amém. Mas eu posso, por falta de conhecimento, começar a caminhar como todo mundo está ali. E isso é o perigo, e Deus quer alertar a mim e a você desse perigo que é andarmos fora dos princípios da palavra. Porque eu tenho visto dentro das nossas igrejas, e outras igrejas, na internet, que quase não entra por causa disso tudo, e no ano de eleição isso foi um problema. Eu tive que entrar no grupo da família, e no particular com algumas pessoas, e chamar a atenção delas por causa dessa coisa de política. Ok? O povo carnal de Sodoma e Gomorra, que sofreu juízo, diz que eles defamaram governos e autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, aí ele agora cita um relato que está dentro dos escritos, que é mais próprio para o povo judeu. O povo judeu entende isso aqui muito claramente. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés. Quem era o arcanjo Miguel? Biblicamente, quem era o arcanjo Miguel? Na Bíblia, segundo Miguel, ele é o sucessor de Lúcifer. Miguel é o maioral dos anjos. Se você for estudar, fazer um estudo angelical e tal, você vai ver que Miguel é o maioral dos anjos. Gabriel é o mensageiro. Toda mensagem que sempre traz é Gabriel. E Miguel é sempre o anjo
de maior autoridade. Biblicamente, a gente não vê um anjo de maior autoridade do que Miguel. Ele foi aquele que substituiu Lúcifer. Ele foi agora o comandante dos anjos. Quando Lúcifer caiu, precisou se levantar um líder. Deus não trabalha sem autoridade, irmão. Deus não trabalha sem autoridade. Ele precisa que haja uma autoridade. Quando Lúcifer cai, ele levanta um outro anjo para ser autoridade. Ele não criou Miguel. Miguel já existia. Ele só levantou Miguel para estar agora nessa posição de autoridade. Quem era o líder de Miguel antes da confusão, antes da grande bagunça? Lúcifer. E agora Miguel vai em uma disputa com Lúcifer para pegar o corpo de Moisés. Não está nem. O único fato bíblico é esse aqui, tá? Se você vai passar lá, no Velho Testamento, de trás para frente, feito para trás, e você não vai encontrar essa disputa lá, não. Foi um fato que Judas expôs, e ele diz: quando o arcanjo Miguel contendia contra o diabo, lutava, disputava com ele a favor do corpo de Moisés, não ousou falar palavras inflamatórias contra ele. Não se atreveu a proferir juízo inflamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Olha a consciência de autoridade que os seres celestiais que ficaram de pé têm. Eu e você. A Bíblia diz que somos maiores que os anjos. Por que somos maiores que os anjos? Por causa de Gênesis. Fomos feitos em mais semelhança do Senhor. Os anjos não. Então somos maiores. Só, claro, ainda não somos maiores em força nem em poder. Mas em posição de autoridade somos maiores. Olha que coisa séria. Este, porém, quanto a tudo que não entende, aí ele volta ao povo de Sodoma e Gomorra. Estes, porém, quanto a tudo que não entende, difamam. E quanto a tudo que não compreende, por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Porque ele diz: olha, é muita ignorância andar por esse caminho de difamação. Você ainda não está muito bem convencido. Vai lá para Atos capítulo 23. Vamos lá para Atos capítulo 23. Tudo isso, irmão, são posições que você precisa entender para que Deus possa manifestar grandes coisas na sua vida. Amém? Atos capítulo 23, verso 1 em diante, tem uma história interessante. Paulo aqui está em uma situação de conflito, né? Ele foi acusado de causar uma grande confusão, e ele agora está diante dessa situação. Aí diz assim: fitando Paulo os olhos do Sinédrio, disse: varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Quando se trata desse assunto de submissão à autoridade, como está a nossa consciência? Não precisa falar. Só é para meditar mesmo. Como nós estamos com a nossa consciência quando se trata de submissão à autoridade? Um exemplo, agora recentemente, explodiu na internet um caso de um jovem, e eu vi pessoas falando tão agressivamente contra esse menino. Pastor é uma autoridade que eu sei, irmãos. Eu sei que eu sou e eu não vou me falar ninguém. Eu não sei da vida dele, eu sei da minha. E a minha me manda a respeitar. Olha que coisa séria. Mesmo que não seja autoridade nenhuma, Paulo diz: considere o seu irmão superior a si mesmo. Amém. Isso já elimina um grande problema da gente estar falando mal de alguém dentro da igreja. Aí ele diz: olha que coisa linda. Tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de te ferir, parede branqueada. Na tradução do ambiente da época, é Paulo dizer: Deus vai ferir você, seu leproso. Essa palavra, parede branqueada, na época era um tipo de ofensa judaica
já que aquele homem era judeu, Paulo meio que ofendeu ele. Disse: que tu quer leproso? Que era a parede branqueada, era a lepra, era o sinal da lepra naquele tempo. Então, quando Paulo diz: que tu quer fazer isso comigo, leproso? Aí Paulo, vê o que Paulo diz mais. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-lhes. Interessante que o sumo sacerdote estava sentado na cadeira de autoridade, mas dá a entender que ele não estava vestido com a roupa de autoridade. Ele estava provavelmente, como foi um tumulto, ele deve ter sido pego de surpresa. Como ele era autoridade da sinagoga, ele foi chamado para resolver o negócio. E aí ele vai e se senta na cadeira. E aí ele diz: olha, dá uma tapa aí na boca desse rapaz que ele está falando muito. E aí, quando quem está perto agride Paulo com a ordem dele, Paulo diz: ei, cara, tu está aí sentado para me julgar segundo a lei. E por que Paulo diz segundo a lei? Porque a lei dizia que você não poderia agredir a pessoa que estava sendo acusada. Então, por isso que você já entende que todo o julgamento de Jesus foi ilegal. Meio que todo ilegal, porque espancaram Jesus, bateram em Jesus e não podiam. Outra coisa ilegal do julgamento de Jesus: ele não poderia ser preso à noite. Ele teria que ser preso de dia, mas ele foi preso aonde? À noite. Então tudo ilegal, mas tudo bem. O diabo só trabalha com a ilegalidade. Nós não somos das trevas, irmãos. Nós não somos da luz. Nós somos da luz. Nós trabalhamos na linha da legalidade, irmão. O mundo, a Bíblia diz, jaz no maligno. Nós estamos no mundo? Não, a Bíblia diz que estamos em Cristo. Ele foi, Cristo nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do amor de Deus. Então Paulo, ele diz àquele homem que está ali, eu consigo perceber que aquele homem não estava vestido com a roupa sacerdotal. Paulo não sabia que ele era o sumo sacerdote, a autoridade maior da sinagoga. Verso 4. Aos que estavam ao seu lado disseram: estais injuriando o sumo sacerdote de Deus? Olha que Paulo responde no verso 5. Esse cara safado merece isso mesmo. Tem aí? Não. Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote. Porque está escrito. Aonde está escrito? Na lei. A lei mosaica dizia isso. Não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Sabe onde está escrito isso? Lá em Êxodo. A lei está lá em Êxodo 22, se eu não me engano, verso 8. Não falarás mal da autoridade do teu povo. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e a outra de fariseus. Aí Paulo já é uma outra história que Paulo faz sinal e começa a falar em língua hebraica para atrair a atenção das pessoas, principalmente o grupo dele. Para pensar, gente. Paulo, sem saber, falou de uma autoridade, mas quando foi informado que era uma autoridade, o que ele fez? Pediu desculpas. Disse: eu não sabia que ele era uma autoridade. E Paulo não pediu desculpa de qualquer forma. Paulo estava cheio da palavra. Sabe qual é o problema? Nós, às vezes, não estamos cheios da palavra. Estar cheio da palavra aumenta o temor de Deus dentro de você. Quando estamos cheios da palavra, irmãos, nos enchemos do temor de Deus sobre algumas coisas. E uma delas é esse princípio que fere as Escrituras diretamente. Se a Bíblia diz, eu fico com a palavra. Se a Escritura está dizendo, eu fico com a palavra. Se de Gênesis a Apocalipse é reprovado o princípio que se faz qualquer pessoa se levantar contra a autoridade, imagina Deus, irmãos. Vamos agora a histórias que você conhece. Quem já ouviu falar de um jovem chamado Davi? Davi, o que um profeta Samuel foi fazer na casa dele? Comeu uma maniçoba com ele. Tomar um tacacá, porque vai que tacacá é bom demais. Não, irmãos. Samuel foi na casa de Davi, ungir Davi rei. Daquele dia em diante, quem era o rei de Israel? Para Deus, tá? Era Davi.
Mas quem estava na posição diante dos homens como rei de Israel? Saul. E por 13, 14 anos, não sei, aproximadamente, Davi foi fugitivo. Se escondeu em cavernas, se escondeu em vários lugares, fugindo de um homem que não tinha nem mais a bênção de Deus sobre ele. E um momento glorioso, Davi, Saul deve ter comido uma maniçoba que não foi bem tratada, e aí ele deu um desarranjo na barriga dele, não estava nas escrituras, também vai decotindo, cara. E aí deu aquele, ele parou numa caverna, Davi e seus soldados estavam escondidos, aí ele desce do cavalo e diz, olha, eu vou ali aliviar o vento, e ele correu para dentro da caverna para aliviar o vento, e era um manto grande, manto de rei, né? Era parecendo aquela capa do Thor, lembra da capa do Thor, do Superman? Mas imagina a cena, ele se acoplando, jogando a capa lá para trás. Tá lá de boa, aliviando o vento. Os soldados de Davi dizem assim, meu Senhor, Deus é contigo. Hoje entregou o teu inimigo nas tuas mãos. Era só Davi matar Saul. Resolvido o problema. Resolvido o problema, irmãos. Aí Davi, não vou matar ele não. Só vou cortar um pedacinho da capa dele aqui. Da orla do manto dele. Quando Davi faz isso, irmãos, o coração de Davi pesou. Essa história ela é muito forte para mim, sabe por quê? Porque na minha primeira igreja que eu congreguei, na minha cidade linda, esse ano eu estou voltando para esse lugar para dar aula no reino. Olha, 15 anos fora, sem dar aula lá, e esse ano eu estou voltando para dar aula lá. Onde eu nasci de novo, onde eu conheci Jesus. E eu sempre falo, irmãos, tem uma matéria no Rema chamada Ministério Prático. E eu acrescento algumas coisas dentro do conteúdo da matéria. Dentre eles, eu falo das 3 coisas que são necessárias para uma igreja receber o alvará de igreja. Porque aqui eu não sei. O que aqui uma cidade precisaria para se tornar um município, se emancipar aqui? Precisaria de quê? Alguém sabe? Porque no Nordeste só 3 coisas básicas precisam para uma cidade se emancipar. Precisa de uma Assembleia de Deus, um campo de futebol e um lugar de anime. Se tiver essas 3 coisas, meu irmão, já vira município no meu estado. Já é município. Entendeu? É 3 coisas básicas. Você não vai passar por nenhuma cidade de Pernambuco e você não vai ver essas 3 coisas. Uma Assembleia de Deus, uma borracharia e um campo de futebol. Se não tiver, não é cidade. Não é. É só um vilarejo. Então, eu digo que para uma igreja receber uma alvará de igreja, ela precisa de 3 coisas. A primeira é de uma pessoa extremamente equilibrada. Com aquele que a Bíblia fala dos diáconos, a instituição dos diáconos. Homens cheios de Espírito Santo, cheios de sabedoria e de boa reputação. Então, sempre vai ter alguém com aquelas características que tinha Filipe, que tinha Quiproco, Nicanor, Timão, Parmenas. Esses homens tinham essas características. E ele olha aquelas 5.000 pessoas dentro da igreja, eles só acharam 7. Então, não é fácil achar essas pessoas, não. Elas existem, mas elas não querem se colocar nessa posição de ser cheia do Espírito Santo, cheia de sabedoria e de boa reputação. Mas, eu digo que tem que ter uma pessoa dessa, pelo menos uma. A segunda, ele tem que ter alguém fora da casinha, aquele irmão que não sabe entrar, não sabe sair, não fala de tudo, vê tudo, e está se metendo em tudo, sabe de tudo. Então precisa de alguém, eu digo, que é fora da casinha. E a terceira coisa que uma igreja precisa para receber uma palavra de igreja é um fofoqueiro. Se não tiver, irmão, não pode crescer. Você nunca vai crescer em amor se não tiver um fofoqueiro que vai falar mal de você. Como é que você vai andar em amor e perdão se não tem ninguém para você fazer isso? Agora eu te digo o que Jesus diz. Os escândalos são inevitáveis. Jesus não diz isso? Os escândalos são inevitáveis? Ai, por quem vem os escândalos? A fofoqueira ou o fofoqueiro vai existir. Ai dele. Ponto. Deixa a vida dele que ele se arrebenta sozinho. Eu não quero estar nesse grupo, mas eu sei que vai ter que ter. Não é que eu chamo essa pessoa, venha, fofoqueira, venha, em nome de Jesus, vou fazer minha igreja crescer. Eu acho que tem nem pastor louco que faz esse tipo de oração, não.
Mas a gente ora mandando elas ir embora. Repreenda o espírito. Repreenda o espírito. O espírito repreenda a fofoqueira. A fofoqueira não é espírito, é uma da carne. Olha o erro da gente. Repreende o espírito fofoca. Quando diz não é um espírito, é uma obra da carne. O povo de Sodoma e Gomorra não é espiritual, irmãos. Eles eram carnais, por isso que eles deformavam autoridades e governos. É carnal da nossa parte, não é espiritual, não. Você não está olhando para mim com bons olhos, tudo bem. Vamos ficar na palavra, que é uma coisa que a gente vai caminhar bem aqui, amém? Então veja o que Paulo fala dentro desse contexto. Ele mostra a importância de estarmos atentos à palavra. Então, quando eu estava lá, nessa cidade, em Caruaru, no início da minha fé, no início do Rema, essa matéria estava sendo ministrada sobre missão e autoridade. E o meu pastor, um homem chamado Walter Douglas, homem de Deus, ele deu a matéria sobre missão e autoridade. Um mestre por excelência, eu amo o pastor Walter Douglas ensinando. Ele é um mestre por excelência, foi meu professor do Rema. E ele falou desse texto onde Davi corta a orla do manto de Saul e aquilo entristece o coração de Davi. E ele diz, como eu posso tocar no ungido do Senhor? Não podemos tocar no ungido do Senhor. E eu estava lá na porta ouvindo aquela mensagem e a nossa igreja estava crescendo, irmãos. Ela estava crescendo. Então ela tinha essas três coisas. Ela tinha a pessoa sábia, que não era eu. No momento, não era eu. Tinha o fora da casinha, que também não era eu. Tinha o fofoqueiro, que também não era eu. Eu estava lá, só que menos. A fofoqueira chegou para falar mal de um irmão da igreja. Eu disse, meu irmão, você tá doida? A gente está com uma aula de rema, o professor acabou de falar sobre não tocar no ungido do Senhor, e a irmã veio falar do irmão. Não, só estou comunicando. Não, vai comunicar outro, mano. Vai para lá. Nunca mais aquela irmã veio atrás de mim trazer fofoca. Mas a gente lida às vezes assim com as pessoas? Não. A gente transforma, desculpa eu usar essa expressão tipicamente nordestina, quem é jovem aqui não, talvez não vai saber o que é isso, mas depois você entra na internet, a internet vai falar tudo para você. Quem é jovem, às vezes, não sabe isso, mas os adultos sabem o que é isso. Nós, às vezes, transformamos os nossos ouvidos em pinico. Pinico é um objeto maravilhoso que tinha nas casas antigamente, principalmente aquelas casas que não tinham banheiro dentro de casa, e você tinha que fazer essa necessidade lá de fora. Então o pinico ficava lá embaixo da cama, para que quando as coisas apertassem de noite, você pudesse usá-lo. Não era para botar boas coisas, irmãos. Pinico era para botar coisas indesejáveis. Então não deixe que seu ouvido seja um pinico para as pessoas trazerem coisas indesejáveis. Mas a gente tem que se posicionar nesse contexto, porque é o que a Bíblia diz. Davi, só por cortar a orla do manto de Saul, se entristeceu. E por outra vez, Davi teve a oportunidade de fazer mal a Saul de novo e não fez. E quando Saul, perdendo a batalha, ele se lança contra a própria espada e se mata. E o homem diz assim, olha, eu matei Saul. Chegou, dizendo que matou Saul, chegou com o escudo e com a espada de Saul, dizendo, eu matei Saul. Davi disse, o quê? Você tocou no ungido do Senhor? Matem ele. Davi mandou matar uma bestalhada. Desculpa eu usar essa expressão. Que disse que fez uma coisa que não fez, só queria ganhar crédito. Aí outra coisa que Davi fez dentro dessa situação, está proibido fazer festa. Não vamos festejar a morte de Saul e de Jonathan. Porque ninguém poderia resistir ao arco de Jonathan, nem à espada de Saul. Eles eram valentes. Nós vamos proibir festa aqui nesse lugar. Porque a morte de Saul era uma celebração para o povo, a libertação final. Olha como esse assunto para Deus ele é importante. Olha como Deus olha para
para esse posto de autoridade que ele constituiu, que hoje é nosso presidente, é os nossos governadores, os nossos senadores, os nossos deputados estaduais, federais, prefeitos, vereadores. Esses homens não estão lá, irmãos, mesmo que eles possam estar fazendo coisas erradas, desde que o Senhor julgue, mas não haja com palavras depreciativas, como o mundo está fazendo. Nós podemos orar por esses postos de autoridade, irmãos. Eu oro para que a corrupção caia por terra, para que venha à tona e haja juízo. Amém. E a minha oração é essa, de todos os governos, irmãos, e está sempre aparecendo alguma cachorrada. Porque a minha oração é que essas coisas apareçam e venham juízo. Mas eu não defamo a vida das pessoas. Então, como um princípio de submissão e autoridade, o maior princípio que você precisa compreender é o limite da palavra. Aleluia. O nosso problema é desconhecer os limites da palavra. Porque quem está desrespeitando os limites da palavra está atraindo para si mesmo um juízo. Então é melhor você ficar com a palavra. Por quê? Porque o Deus da palavra, o Deus que vela sobre sua palavra, quando manifestar o juízo, vai trazer para você o benefício e vai trazer para o outro que não respeitou os princípios da palavra as consequências. Então, irmãos, é muito sério isso. E eu tive, ao longo desses anos de igreja que eu estou, sou pastor já há 23 anos que eu sou pastor. Irmãos, eu já tive inúmeras experiências com o Senhor. E dentre elas, quebrar algumas regras que me trouxeram diversos danos. Mas também eu já paguei o preço de me submeter à palavra. Aparentemente eu estava perdendo, mas o que estava acontecendo? Eu estava ganhando. Porque quando tudo veio à tona, o Senhor pôde me tirar daquela situação de conflito. Porque eu estava guardado, blindado debaixo da palavra. E eu vou dizer, não é fácil isso. Não é fácil. Mas é um princípio poderoso que vai te salvar. Imagina você passar agora 7 aulas sobre esse assunto. 7 aulas entendendo de Gênesis a Apocalipse todo o princípio de submissão e autoridade. Porque quando fala de submissão, não é só se submeter, mas fala da autoridade que você tem, meu irmão. Você é uma pessoa de autoridade que o Senhor levantou sobre a terra. E você não pode se portar de forma diferente. A autoridade, ela vai atrair a autoridade. A autoridade é alguém que entende a posição que tem. Então, meu irmão, é uma matéria fantástica. Me salvou no tempo. Me salvou do cotidiano da igreja local. Me salva até hoje. Porque até hoje tem pessoas complicadas. Senhor, será que essas pessoas vão para o céu? Se você tiver problema com ela, você ou ela não vai. Então é melhor você resolver logo que você entra. E esquece a vida dela. Porque caso você veja ela andando lá pelo céu em algum lugar, você não vai acionar nenhum botão de descida. Muito brincadeira. Estou brincando com você. Você vai ter uma matéria chamada escatologia e vai entender sobre o conceito de salvação. Tá bem? Mas, irmãos, eu vou te dizer, essa matéria ela se torna um carro-chefe para nossas vidas espiritual, principalmente. E quem anda entendendo esse princípio, ele não vai quebrar o que a Bíblia orienta para não quebrar. Então eu não vou entrar em conversa, disse-me disse, em leva e traz. Não. Por quê? Porque eu entendo o princípio. Quando o problema chega em mim, ele já morre. Chegou em mim, já morre. Alguém sabe como funciona aquela coisinha vermelha ali na parede? O nome daquilo ali é um extintor. Ele pode ser de água, pó, CO2, dependendo da situação que ele vai apagar, determina o que ele vai ser, o tipo de produto que é. Qual o objetivo daquilo? Inflamar ainda mais as chamas ou apagá-lo? Eu e você temos que ser extintores dentro da igreja. Amém. Pessoas que quando focos surgem, estamos ali para apagar e não para inflamar. Quem entende sobre submissão e autoridade, entende o princípio operante daquele produto ali. Não é para
aumentar as chamas, é para apagar as chamas. Você precisa entender isso no teu coração, porque pode ser uma informação para você, mas se for algo que está no teu coração, nunca mais a tua vida vai ser a mesma. Isso sabe começa onde começa em casa. Você criando os seus filhos. Porque vocês... há um episódio nas Escrituras que Deus iria recolher Moisés. Ele ia ser morto. E quando você vai entender o contexto, era porque a lei estava sendo estabelecida por Moisés. Todas as crianças estavam sendo circuncidadas. Todas as pessoas estavam sendo circuncidadas. Mas a esposa de Moisés, se eu não me engano, era Zípora o nome dela, ela não permitiu que os filhos fossem circuncidados. Porque a circuncisão era um corte no órgão genital masculino, arrancando um pedaço da pele. Ela viu aquilo e disse: meus filhos não vão passar por essa dor. Uma mãe super protetora, não é verdade? Moisés, para não querer arrumar problema em casa, a mulher se fez de besta. Circuncidou o filho de todo mundo, circuncidou todo mundo e estava lá de besta. Deus disse: vamos fazer o seguinte, vem para cá, você não serve para mim não. Se você não anda em autoridade, você não vai poder liderar um povo. Você fala de autoridade, cobra autoridade e não anda de autoridade. Serve para mim não. Serve para mim quem fala de autoridade, mas anda em autoridade. Serve para mim quem cumpre os princípios que a autoridade pede. E a autoridade tem que ser exemplo. E você não está sendo, então não serve para mim. Vou recolher você. Quando a mulher percebeu que ia perder o marido, ficou magoadinha. Deus disse: Moisés falou isso, olha, Deus já fica recolhendo isso. Tu sabe, né, qual é o problema? Ela, tá bom, aí fala, seu sanguinário. Autorizou a circuncisão dos filhos, mas com esse problema. Para pensar, irmãos. Como Deus leva a sério um princípio de submissão e autoridade. Se não começar dentro da minha casa, criando meus filhos, eu como pastor, meus filhos não sabem o que é ser filho do Gilmar, que sou eu sou o Gilmar. Ele sabe que é ser filho do pastor. Eu entrei no pastoreio quando meu filho tinha 3 anos de idade. Quando ele veio se entender por gente dentro da igreja, ele sempre foi um filho do pastor. Porque é um filho do pastor, porque é um filho do pastor, porque não sei o que é do pastor, porque não sei o que é do pastor. E um dia chegou revoltado em casa. Não, porque tu é filho do pastor, filho do pastor. Eu digo, não é melhor do que ser um filho de um cachaceiro batata? Porque você poderia ser conhecido como... Quem é teu pai? Ah, aquele cachaceiro batata que vive caindo da bicicleta por aí? É ele. Aquele que tu vive pegando no bar ali, é ele. Tu queria que você fosse conhecido pelo filho do cachaceiro que você vai pegar nas esquinas? Não, né? Tu queria ser conhecido por um filho de alguém que desviou dinheiro e na escola todo mundo sabe que eu desviei dinheiro? Não, então pronto. Então, entenda a posição que você foi beneficiado. Entenda o lado de benefício que você nasceu. Você não nasceu do lado de um cachaceiro, do lado de um ladrão, do lado de um corrupto. Você nasceu do lado de um pastor. E aceite isso. E ande como um tal, porque você vai receber mais castigo que os outros. Porque você é meu filho mesmo. Mas se isso é tua família, eu dou pro céu e outra família vai. Não é brincadeira. Quem quer perder uma família dessa, irmão? Água boa, fresca, sombra. Não. Você entende como funciona? Então, onde ia começar a autoridade? Na minha casa. Na minha casa. Na minha casa. Eu que começo com a autoridade. Você entende? Hoje é que o tempo está escasso. Mas meu irmão é um assunto maravilhoso. Você tem que fazer para de manga, irmão. Os lares onde as mulheres governam. Então não está na Bíblia isso. Você está na Ilha das Amazonas, é? Você é a Mulher Maravilha, é?
Não, né? Então você tem que se submeter ao seu marido. É porque você é um banana não, você não é um cacho. Certo? Então ensine ele a ser o que ele foi criado para ser. Ensinar no que sentido? De deixar ele resolver. Não é com você. Não é com você. Comece a dar a responsabilidade dele. Aí se eu fizer isso, deixa cair, deixa afundar, deixa ele tudo. Aí o Senhor te guarda, porque você está andando no princípio. Aí você não vai andar em peso, daqui a uns anos, daqui a um tempo você está no peso, se acabando, por causa que você está puxando as rédeas de tudo. E para ele está muito confortável. Para ele é confortável demais. Tudo resolve. Tem mulher desenrolada demais. Tem mulher boa demais. Não, meu filho, pegue essas calças que o Senhor lhe deu. E onde elas? Se levante como sacerdote isolado. Não é oprimir a mulher, não, tá? Paulo e Pedro ensinam corretamente. Você não deve oprimir sua esposa. Sua esposa se sente feliz? Ela é a mulher mais feliz do mundo? Ou ela está com você por causa de dinheiro, porque ela não tem com dinheiro? Porque nem isso você conseguiu passar para ela, a segurança financeira. Então, irmãos, são vários princípios que envolvem isso. São vários princípios que envolvem isso. Mas a sociedade moderna... Meu irmão, você não está na sociedade moderna, não. Você está na sociedade que Deus estabeleceu. E o padrão não é a sociedade moderna, onde a mulher se acaba trabalhando e o homem fica em casa lavando louça, não. Não sou contra lavar louça, não. Eu lavo louça. Não tem problema, não. Mas agora que só estou eu e minha esposa, do jeito que começou, termina. Não começou com os nossos filhos. Eles vieram, sugaram a gente por muitos anos. Agora estão vivendo a vida deles em paz. Brincadeira. Mas meu irmão tem prosperado muito sem menino em cabelo. Eu que sei. A feira tem durado por eternidade, né, irmão? Eu consigo botar o resto de iogurte na geladeira. Vou no outro dia. Tá lá, então. Adolescente come macarrão cru, bota óleo no pão. Pega todas as coisas, bota na panela e come, meu irmão. Rapaz, eu sei o que é adolescente. Eu prosperei depois que eles saíram de casa. Brincadeira. Mas o princípio de autoridade, irmãos, não é o que o mundo ensina. É o que a palavra de Deus ensina. Não defame autoridades superiores. Não defame o cônjuge que Deus estabeleceu. Ore, Paulo ensina ao jovem ministro de morte. Ore por todos os homens, por todos que forem vestidos de autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada. Amém? Então, isso é só um fragmento do que o Rema vai te ajudar a entender o princípio de submissão à autoridade. Né? Porque os filhos vão amar quando você chegar em casa entendendo isso, fazendo a tua casa virar um lugar de bênção do Senhor, porque tudo funciona. Olha que maravilha, olha que maravilha. Glória a Deus. A minha esposa vai vir aqui, ela vai fortalecer do Rema para você. Tem uma pessoa da nossa família que até hoje me faz raiva, mas nós amamos ela demais. É a mãe de Célia. A mãe de Célia é a maior divulgadora do Rema. Por quê? Célia vai explicar por quê. Meu Deus, boa noite, irmãos. Graças e paz, amém? Então, minha mãezinha maravilhosa, ela hoje nem estava na administração dele. Todas as administrações dele, ele ama tanta sogra que ela faz parte da administração. Ela sempre diz, até hoje eu insisto para ela fazer o Rema, mas ela diz que por causa da idade dela, ela não faz o Rema. Mas o Rema, enquanto você tiver vida, você pode fazer o Rema. Ele pode ter 100 anos, pode fazer o Rema. Mas ela divulga o Rema, ela diz, eu sei quem era a vida da minha filha e do meu genro antes do Rema, e eu sei como se tornaram a vida deles depois do Rema. Então, façam o Rema. Ela é muito estimuladora mesmo do Rema, ela incentiva, porque ela realmente conheceu a gente antes dessa palavra maravilhosa que é ensinada no Rema. E depois que nós terminamos o Rema, ela viu realmente que o Rema é uma bênção, é maravilhoso. Mas antes de eu falar do Rema, pode jogar agora aquele vídeo? Quem que vai jogar, pastor? Ah, tá. Rapidão, a gente fala do Rema. Bíblico do Mundo nasceu em 1974. Fundado pelo reverendo Gary Reagan, o Rema, em quase meio século, graduou mais 100.000 pessoas.
de 50 nações, de todos os continentes. Na cidade de Broken Arrow, no estado de Oklahoma, no centro-sul dos Estados Unidos, está localizada a sede internacional da instituição. No Brasil, o Ministério Verbo da Vida em Campina Grande, na Paraíba, supervisiona as escolas de nosso país, além das unidades de Portugal, Angola, Argentina, Chile e Japão. A palavra revelada chegou em terras brasileiras no início da década de 80, com o casal de missionários Bud e Jen Wright. O cotidiano de milhares de pessoas foi transformado pelo conhecimento da verdade. São mais de 50 mil graduados em todas as regiões do país. São 137 unidades ativas, 21 no sistema prisional, o que faz do Brasil o país com o maior número de escolas. Ao longo dos últimos 30 anos, homens e mulheres foram capacitados para propagar o evangelho pregado por Jesus Cristo. Passaram positivamente pelo treinamento de uma escola bíblica interdenominacional. Os quase 900 professores do Rema ensinam a palavra de forma bastante acessível. O material didático exclusivo aprofunda o estudo das 24 matérias do curso. 2 anos de exposição à palavra de Deus. Um tempo de preparação. Aleluia! Onde se alegram aqui? O Rema chegou aqui, então você não pode, seja o primeiro, né? Seja os primeiros mesmo a se inscrever. O Rema é maravilhoso. Eu ouvi do meu esposo falando sobre essa matéria, submissão à autoridade. Irmãos, todas as matérias, elas são maravilhosas. Você vai ser impactado. Não tem nenhuma delas que você diz, não, acho que essa é boa, acho que essa daqui não é tão boa, essa é melhor. Todas as matérias são essenciais, todas as matérias são importantes. E a matéria submissão à autoridade, meu Deus do céu, como que eu fiquei? Por quê? Deixa eu ser bem rapidão aqui para você. Eu não entendia nada sobre submissão, sobre a autoridade que eu tinha e sobre a respeitar a autoridade. Eu não entendia. Eu cresci em um lar desgovernado, em um lar desestruturado. Meu esposo, da mesma forma, ele cresceu em um lar desestruturado, em um lar desgovernado. Os nossos pais, né, meu pai e minha mãe eram separados. Ele também cresceu em um lar de pais separados, criado por um e por outro. Meus pais brigavam muito, então minha mãe tomou as rédeas, meu pai se tornou um alcoólatra, parou de trabalhar, e mamãe com 6 filhos, e ela teve que criar os 6 filhos. Então ela teve que tomar as rédeas. Porém, eles ficaram muitos anos, até os 6 filhos crescerem, eles eram casais separados, morando juntos ainda, dentro de casa. E brigava, a mamãe fazia tudo, ela que mandava e desmandava, a gente se mudava. Meu pai estava no bar, quando chegava a gente já estava mais naquela casa, já estava em outra. Então ela fazia tudo. Então ela que pintava, ela derrubava a parede, ela fazia tudo o que não era para ela fazer. Ela estava carregando um papel que não era o dela. Mas enfim, e isso nós crescemos vendo desta forma. Quando eu me caso, o que vocês acham que eu tinha que fazer? Desse mesmo jeito, eu achava que eu tinha que mandar e desmandar, dizer o que tinha que fazer. Mas glória a Deus, bem no início do nosso casamento, nós nos convertemos e conhecemos essa palavra. E amados, foi maravilhoso eu ter conhecido isso, porque eu ia repetir, eu ia fazer a mesma coisa. Eu ia querer mandar, eu ia querer achar, eu achava que eu tinha que fazer aquilo. E uma pessoa chegou para mim quando a gente se converteu, porque eu não sei você, se quando você se converteu, alguém jogou um tapete vermelho, soltou fogos, né? E fez aquela felicidade. No meu caso, quando eu me converti, uma pessoa muito próxima de mim disse assim, se converteu, não foi? Agora deixa eu lhe dizer uma coisa, não ficou meio que incentivando que eu não vivesse muito em igreja, que aquela parte da Bíblia que diz para a mulher, seja submissa ao seu marido, ela disse, arranque da sua Bíblia e não cumpra isso. Olha aí, olha a importância do rema da minha vida, porque essa pessoa disse, arranque da sua Bíblia essa parte que diz que a mulher tem que ser submissa ao marido. Não é bem assim, não. Vai! Essa pessoinha aqui não conhecia a palavra, não fazer o rema, eu tinha colocado tudo a perder. Eu ia ser mais uma
que ia ter um casamento totalmente destruído, mas glória a Deus pelo rema. Então eu tô aqui para dizer para você que vale a pena, como é bom fazer o rema, são muitas matérias. Família cristã, meu Deus do céu. Eu quero dizer algo para você, eu sentava no rema, quando tocava para ir embora eu chorava. Porque eu não queria ir para casa, eu tinha 2 meninos pequenos em casa, viu? O Guilherme tinha 2 anos e pouco, a Ellen tinha 1 aninho, ainda mamava no peito, eu lá, querendo ficar na sala de aula, não queria ir para casa não, irmãos, de tão bom que era. Todas as matérias foram fundamentais, especiais na nossa vida, nos ensinou, nos tirou de fato de uma condição de vida e nos colocou em outra. E o que falar de chamado? Que eu e ele não sabia nem o que era chamado. Não tinha nem noção do que Deus tinha para nós lá na frente. A gente nem sabia, não tinha nem noção. E o rema fez tudo isso na nossa vida. Amém? Então não perca a oportunidade. Não seja às vezes quando algumas pessoas que dizem, eu vou ver, eu vou pensar. Não pensa não, faz. Amém? As coisas estão correndo velozmente, nós não podemos ficar devagar, não podemos ficar parados. Amém? Então se o rema chegou, corre, acelera e avança, porque Deus vai fazer coisas tremendas na sua vida. Amém? Porque como ele falou, são 7 dias, né? Vamos dizer 7 dias. 2 horas de relógio, você sentado aqui ouvindo essas verdades. É impossível que a sua vida não mude. É impossível que você não saia do estágio que você está para um outro bem melhor que Deus quer que você esteja. Amém? Porque tudo que Deus tem para você, amados, nós precisamos do conhecimento. Não que vocês não tenham conhecimento quando vocês vêm ao culto. Claro que vocês têm, amados. Mas vocês vão ver que o rema é diferente. O rema é uma escola, né? A igreja só empresta o prédio para ter o rema. Mas o rema é diferente, de fato, é uma escola. São 3 vezes na semana, 2 horas de relógio, você ouvindo só sobre uma mesma coisa. Amados, vocês vão crescer velozmente. Amém? Então o rema, né? Acredito que o pastor e a Fábio vão estar falando. Nós temos promoções nas matrículas do rema. Quando vai chegando os meses de promoção, tem promoção, aproveita. O rema ele é muito acessível para o teu bolso, sabia? O rema ele é muito acessível para as tuas finanças. Se projeta, às vezes eu sei que eu não tenho condição, eu não trabalho. Eu vou dizer, o rema é uma escola da fé. O rema é espiritual. Se você colocar o pé no chão, vai ir. Amém? Se você chegar de tua porta fechada, que você está desejando fazer o rema, as portas vão se abrir. Mas dê o primeiro passo. Amém? O rema é uma escola da fé. Se você disser, Pai, eu quero, pronto, as coisas vão vir. Amém? E você depois até vai ser mantenedor. É o que eu e meu esposo, nós nos tornamos. Foi um pouco difícil financeiramente para nós fazermos o rema, mas nós fizemos. Ele pagou todo o meu rema. Alguém se levantou e pagou para ele. Ele ganhou, teve um mantenedor sobre a vida dele. Mas depois que nós terminamos o rema, até hoje, irmãos, nós abençoamos pessoas pagando as mensalidades do rema, porque a gente sabe o efeito que o rema faz na vida do Filho de Deus. Amém? Então não perca a oportunidade. Se você quer crescer velozmente e acelerar o teu crescimento espiritual, seja um aluno do Rema 2026 aqui em Ananindeua. E nós estaremos lá vibrando, crendo com vocês e fazendo festa. Amém?